Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Esse é o canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso, canal do YouTube, onde estamos divulgando os nossos estudos das civilizações antigas, estudos iniciáticos das escolas do passado. Então, já aqui nesse canal, se você está chegando pela primeira vez, temos os estudos do Egito Antigo, da Índia Antiga, da China Antiga, e nesse ano estamos estudando o módulo 4, Grécia Antiga. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, e já vamos aqui compartilhar os nossos estudos que estamos fazendo. Então, projeto de estudos iniciáticos, escolas iniciáticas do passado, módulo 4, Grécia Antiga. Sempre gostamos de compartilhar e trazer aqui os objetivos desses estudos, desses nossas reflexões, desses aprendizados. O primeiro é estudar os conceitos iniciáticos em grupo. Fazemos isso a cada quinzena, aos domingos à tarde. Um grupo se reúne, estuda sobre o tema proposto, e aí, após esse estudo, através do que nós discutimos lá nesse grupo, montamos aqui o vídeo para poder divulgar a todos vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube. Trazer também os conceitos iniciáticos à vivência prática, esse é um dos objetivos, e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho através do nosso testemunho. Então, vamos estudando, vamos tentando vivenciar e depois trazer isso em alguma ação prática. Essa é a agenda dos nossos encontros. Então, já fizemos aqui no dia 26 uma abertura, a apresentação do estudo, e esse vídeo é sobre o encontro do dia 9/2, verso 1 a verso 6, dos versos dourados de Pitágoras, que é esse livro que nós estamos estudando. Estamos nesta tradução dessa capinha desse livro, estamos tirando os versos e estudos daqui, e para podermos entrar em sintonia nesse ambiente místico das escolas antigas, trazemos um pensamento, já uma reflexão profunda de um grande filósofo da Grécia Antiga, um dos primeiros, Tales de Mileto, que diz: a coisa maior, de maior extensão no mundo é o universo. A mais rápida é o pensamento, a mais sábia é o tempo, e a mais cara e agradável é realizar a vontade de Deus. Bem, já com essa grande reflexão que já traz aí bastante, subsídio para que possamos pensar aqui em agradar e realizar a vontade de Deus e não a nossa, vamos dar início ao verso 1 dos versos dourados desse grande sábio da antiguidade, Pitágoras. E ele diz: preste aos deuses imortais o culto do sagrado. Sempre relembro alguns conceitos aqui que trazemos, né? E não é que nós que estamos trazendo, e sim aos conceitos dessas escolas de sabedoria, lembrando sempre que eu escolhi uma fonte aqui da minha apresentação que todas as letras são maiúsculas. Então, quando a palavra estiver em destaque com letra maiúscula, ela vai ter um grifo embaixo. Pode ver que deuses aqui está em letra minúscula, né? Preste aos deuses, plural, e letra minúscula. Bem interessante aqui, se nós formos já lá na Bíblia hebraica, né, o Velho Testamento, primeiro livro da Bíblia, conhecido como Gênesis, né, Bereshit, que é na língua hebraica, né, o Bereshit, o início, né, o princípio. Então, a Gênesis é onde que é a criação.
lá o primeiro verso vai falar Bereshit bara Elohim. Elohim também é o plural de deuses, então é no princípio os deuses. É bem interessante que logo no começo da Bíblia também é citado esse deuses, né, no plural, né, não Deus apenas no singular, e isso também tem a ver aqui já logo no primeiro verso de Pitágoras, falando em prestar esse culto sagrado aos deuses, né? Então, para eles lá no princípio, é, ele tem essa ideia de ter uma tolerância universal, né? Quando coloca a ideia de estarmos prestando essa homenagem aos deuses, o acatamento do culto estabelecido pelas leis. Bem interessante, porque lá Pitágoras, né, dentro da sua escola pitagórica, dos seus discípulos, ele sempre ensinava isso, né, que tinha que também estar alinhado às leis, né? Viam nos deuses, olha lá, deuses, letra minúscula, lembrando que minha fonte é maiúscula, mas quando é, ela é maiúscula mesmo, vai estar o grifo ali, né? Deuses, os atributos do ser do Deus. Então, o que eles viam? Eles viam a pluralidade como sendo o atributo de um Deus único, que era inefável e que não lhes eram permitido nem nomear. Então, a gente vai lembrar lá do Egito Antigo, quando nós estudamos o Caibalho, então, para os egípcios antigos, lá no Caibalho, quando estudamos esse livro, no módulo 1, eles chamavam, né, o Deus de todo, eles não nomeavam, era todo, né, o todo era, a gente poderia fazer uma analogia do todo lá do Egito Antigo. Se você não sabe o que eu estou falando, maratone aqui na playlist deste canal, vocês vão ver lá que vão ter o Egito Antigo e lá vai estar explicando sobre esse todo, o que o Egito Antigo entendia, né, do todo, que a gente faz uma analogia aqui com o Deus único que nós acabamos herdando aí dos hebreus antigos e trazendo aqui para o nosso cristianismo, né? Um Deus, um único Deus. E algumas das nossas religiões hoje têm um único Deus, mas tem vários santos, que a gente poderia fazer também uma analogia com esses deuses, né? Apesar dos santos ser pessoas, né? E os deuses, ele eram mais ou menos os atributos da divindade. Então, seria como pegasse as qualidades da divindade e personificasse numa pessoa, e aquela pessoa ia ter aquela característica daquele atributo. Então, se a gente for estudar aqui o panteão dos deuses grego, a gente vai ver que vários deuses têm a sua força, vamos falar assim, tem a sua predominância em alguma característica que faz parte de um atributo do ser único, do ser que a gente chama de Deus e que lá eles não nomeavam, e é bem interessante esse ponto. O verso 2 diz: preserve em seguida a tua fé. Então, que ele já vem falando sobre a nossa fé, né? Verso 1 e 2 estabelece duas doutrinas. Uma ostensiva e vulgar, e a outra misteriosa e secreta. Então, se ele está falando no verso 1 que a gente tem que, né, fazer as oferendas aos deuses, né? No verso 2 ele vai falar de uma coisa mais íntima, né? Então, uma coisa, vou voltar lá no verso 1, o verso 1 diz prestar, né, aos deuses o culto do sagrado. Então, a gente vai sempre fazer as coisas, né, para os deuses. É interessante que quando nós estudamos lá no módulo 2 a Índia antiga, no Bhagavad Gita, Krishna fala que temos que fazer tudo em oferenda, né? Em oferta ao Deus, né? A ele, a Krishna. Então, tudo que a gente faz como uma oferta a Krishna. É isso que ele ensina, que quando a gente está fazendo tudo em oferta ao Deus,
nós estamos em comunhão com esse Deus, ligado, prestando o culto sagrado. Então, aqui a gente vai prestar o culto, e no verso 2 já é uma coisa mais íntima, né? Mais intrínseca, mais dentro de cada um de nós. Por isso que ele vai falar aqui que é um pouco mais misteriosa, mais secreta. O culto sagrado pela lei e os reconduziam a todos secretamente à unidade que era o objetivo da fé. Então aqui a gente vê que esse culto sagrado, né? E de novo lá nós falamos da lei, né? Que Pitágoras falava muito que a gente tinha que estar ali seguindo as leis. Ele de uma certa forma vai nos conduzindo a essa unidade aqui, ó, unidade grifada, letra maiúscula, quer dizer que é o uno, né? Então a gente vai lembrar lá de novo todo o uno do Egito Antigo, e aqui a unidade que, né, a fé vai nos conduzindo para quê? Para que a gente se torne um com a divindade, com Deus, né? Jesus falava, né? Eu e Deus somos um, porque ele está numa condição espiritual que ele já consegue entender Deus, ele já consegue saber o que é isso que a gente não entende, né? Segundo o Espiritismo, o conceito que é o Todo-Poderoso, né? A criação, né? A energia primária, aquele que cria todas as coisas, da onde que sai tudo, mas fica muito ainda para o nosso entendimento, para o nosso momento intelectual e espiritual difícil de ter esse entendimento do que realmente é Deus. E lá também eles já tinham essa ideia da divindade, do uno, né, de um Deus mais supremo, e a gente vai ver isso em todas as tradições. Tem vários deuses, mas tem o Deus dos deuses, então que é aquele Deus, né, que são cultuados como se fosse, né, o maior de todos, e aqui a gente chama de Deus, Deus único, né, um único Deus, e a fé vai nos conduzindo, e se a gente pegar hoje em dia, para nós aqui, cristãos, né, que estamos trilhando aí os ensinamentos de Jesus, também temos esse objetivo, né, de a fé nos conduzir mais próximo de Deus, à direita, à esquerda de Deus, conforme as simbologias bíblicas que estão nos trazidas até hoje. No verso 3, reverencie a memória dos heróis, benfeitores, dos espíritos semideuses. Muito interessante esse verso 3, porque se nós utilizarmos o conceito desse verso que Pitágoras trouxe lá, muito mais de 2.000 anos atrás, né? 2.500 anos atrás, vai nos auxiliar nas nossas melhores decisões de ações que teremos. Então, aqui, a gente vai primeiro trazer aqui ideia, né, que ele coloca dessa referenciar as memórias, né, do cosmo como sendo um mundo ou como sendo todo, né? O um é o Deus e o dois é a matéria. Então, um Deus com a matéria, um com dois, dá um universo. Essa era a ideia lá numérica. A gente não vai entrar muito nas questões numéricas, mas para quem gosta de numerologia, estuda em Pitágoras, porque é ali que inicia toda essa concepção dessas ideias, da forma dos números tendo simbologias e significados. É bem interessante, não é o foco aqui dos nossos estudos, mas para quem gosta, é só ir lá e fazer essas comparações, né, do que se fala hoje, do que estudava lá atrás, e é bem legal, né, essa ideia aí da numerologia e da geometria. Então também tem muita coisa geométrica, estudos geométricos de Pitágoras, que traz uma simbologia e um entendimento para quem gosta, né, de entender isso mais,
mas não é o foco aqui dos nossos estudos, então a gente não vai entrar muito nem na parte geométrica e nem na parte numérica dessas concepções desse grande sábio aí da Grécia Antiga, ficaremos mais nas reflexões filosóficas. Então, quando ele vai falar ali que tem que fazer, né, reverencie a memória dos heróis, benfeitores e dos semideuses, é fazer as ações em honra de nossos heróis, alguém que merece nossa reverência, né? Heróis, pode ser o pai, a mãe, ou alguém que te inspire na busca da virtude. Então a gente pode perguntar: tal herói, tal indivíduo, tal pessoa, tal alguém que merece a minha reverência, aprovaria esta minha ação? Toda vez que eu for fazer algo, vamos dar um exemplo aqui, eu vou pensar na minha mãe. Então, a minha mãe como sendo a minha referência, né? Como sendo aí a minha heroína, como sendo o meu semideus, aquele que está ali, né? Sendo o representante de Deus aqui, com as suas virtudes, ou com seus valores, ou com o jeito, né, de agir. Então, essa pessoa, toda vez que eu for fazer algo, eu posso pensar: esse meu herói, né, esse alguém, no meu caso, a minha mãe, ela aprovaria o que eu quero fazer? Se a resposta for sim, siga em frente, que possivelmente a chance de você acertar na ação que você escolheu é muito maior do que se a resposta for não. Então, se a mãe ou aquele herói não aprovaria, possivelmente é melhor você mudar a rota. Eu posso falar por mim, já estive em situação que eu pensava muito nisso. Nossa, minha mãe não ia gostar disso de jeito nenhum. Mas mesmo assim eu fui em frente, eu segui, né, o que eu queria, porque muitas vezes nós fazemos o que eu quero, é o que eu quero mesmo, só que lá na frente vem e quebra a cara e traz dor e traz dificuldade. E isso eu posso falar. Se eu tivesse, né, ouvido eu lá atrás, porque eu tinha feito isso mesmo antes de estudar isso, né? Eu pensava: nossa, se a minha mãe soubesse disso, ela não ia aprovar de jeito nenhum. E mesmo assim eu continuei fazendo, né? Continuei na ação, e essa ação me trouxe dor, me trouxe bastante desconforto, desequilíbrio. E se eu tivesse lá atrás falado: ixi, minha mãe não ia aprovar, não vou fazer, eu acho que possivelmente eu teria evitado nessas dores, esses desconfortos, esses transtornos. E é para isso que serve melhorar a nossa conduta, porque se aquela pessoa que eu tenho como referência não aprova o que eu estou fazendo, possivelmente não será uma boa escolha. Então, que nós possamos mudar a rota. E esse verso 3 vai fazer com que nós tenhamos escolhas melhores. Olha que legal, muito tempo atrás, e olha como que isso é prático, dá para a gente trazer para o nosso dia hoje fazendo isso. Pensa naquela figura de referência e se pergunta: aprovaria sim ou não? E se a resposta for sim, sigamos em frente. Se a resposta for não, que possamos ter outras decisões. Muito bom, vamos para o verso 4. Ser bom filho, irmão justo, esposo terno e bom pai. Então aqui ele já vai falar do relacionamento entre familiares, né? Filho, irmão, esposo, pai, mãe. Então, como que deve ser a nossa conduta? E aí a gente vai ver que lá do Velho Testamento, né? Há 3.200 anos atrás, né? Antes ainda de Pitágoras, o grande legislador hebreu, Moisés, colocou lá na Bíblia hebraica, né? Honra o vosso pai e a vossa mãe. Então, desde lá já tem essa ideia de honrar, né, os familiares, né, na representação do pai e da mãe, mas podemos expandir para a família toda, que nem Pitágoras faz aqui, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás. E aí uma maneira de purificação, né? Purificar dos vícios, né? Libertar dos erros e reconduzir as virtudes e a verdade.
doutrina dividida em duas partes, parte purificadora e parte unificadora. Então, primeiro a gente, né, através aqui dessa ideia de ser bom pai, irmão justo, esposo, tentar trazer as virtudes, primeiro a gente se purifica e depois a gente se une, né, se unifica. É bem interessante essa divisão dessa doutrina, né, de se libertando dos erros, né, dos vícios, dos nossos hábitos que nos não traz boas consequências. Então, nós vamos tendo hábitos melhores e indo em busca da verdade e também transformando as nossas qualidades, né, nos esforçando em transformar as nossas qualidades em virtudes. Isso vai fazer com que eu me purifico e ao longo do tempo eu vou me unindo ao sagrado, me unindo à divindade. E esses versos vão se complementando quando a gente vai pensando de 1 a 4, né? Nós já estamos aqui no 4, como eles vão se complementando ao longo do tempo. Aqui Moisés, no Decálogo, nós já falamos, né, estabelece como primeira virtude a devoção, né? Uma das primeiras virtudes, a devoção filial. Então é bem interessante que nós estamos falando lá de trás e depois o Novo Testamento, a Bíblia cristã reforça os ensinamentos de Moisés. E hoje em dia nós estamos falando isso, né, de novo. Então, com certeza, esse ponto é um ponto muito importante para que nós tenhamos atenção, né, da questão familiar, dos pais, da mãe, essa honra, né, de estar ali com eles e ouvindo e tentando vivenciar de alguma maneira, lembrando sempre que às vezes estamos pensando aqui, mas minha mãe, meu pai me abandonou, minha mãe, né, não me rejeitou, não me quis, e alguém que está ouvindo aqui falar, como que eu vou fazer, né, honrar o pai, a mãe, como que eu vou seguir isso que desde lá de Moisés, muito tempo atrás, eles vêm me falando, se a minha mãe né, não está comigo, se o meu pai não está comigo, eu acho que, olhando a ótica do Espiritismo agora, peço licença aqui para falar exclusivamente do Espiritismo, que é uma doutrina reencarnacionista, a gente tem que pensar que nós tivemos, através desse nosso pai ou da nossa mãe, que não esteve com a gente, eu posso falar comigo, que eu só tive mãe, né? Em toda a minha vida, minha mãe foi minha mãe e meu pai, mas eu sou muito grato, porque se não fosse o meu pai, eu não estaria aqui vivenciando nas experiências do mundo aqui, né, da matéria. Então foi através do meu pai, apesar de todas as dificuldades, de tudo que aconteceu, aí as escolhas foram dele, né? Ele fez as escolhas e tá tudo certo com as escolhas dele. E graças a Deus isso não me deixou de nenhuma maneira mais fragilizado. Às vezes deu um pouco mais de dificuldade, mas se não fosse por ele, eu não estaria aqui. Então a gente sempre tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, independente das vivências que a gente tem, porque foi através dessa união que surgiu a oportunidade de nós estarmos aqui. Então, essa ideia, né, é muito ligada ao Espiritismo, por causa da reencarnação. Então, eu tive a oportunidade, por causa deles, de voltar para cá. E, e, e aí a gente pode, né, mesmo tendo as dificuldades de várias coisas diferentes, a gente sabe, né, que nem todos os pais, nem todas as mães são como deveriam ser, né, de cuidar, de, de educar, de estar junto. Pelo contrário, às vezes tem agressões de todos os tipos e maneiras, mas temos que ter a gratidão, porque estamos aqui por causa deles. E é isso, pessoal. Então, que a gente possa lidar com as diversidades e aqueles que têm o pai e a mãe que estão aí junto também, que possa também honrar ainda mais, né? Porque eles palmilharam aí as mesmas estradas e ajudaram na construção do que nós somos hoje. Vamos lá para frente, então, verso 5. Elege para o teu amigo, o amigo da virtude. Então, esse aqui também é bem legal, esse verso, esses ensinamentos de Pitágoras,
que vai dizer que a amizade que segue imediatamente a devoção filial e ao amor paternal e fraternal. Então, a amizade, ela é muito importante porque é muito mais fácil quando nós fazemos as coisas coletivamente, sozinho é difícil, né? Quando estamos juntos, unidos. Então, é por isso que nós nos agregamos, né? Estamos sempre próximos, né? Quando temos o mesmo ideal, a mesma filosofia, a mesma ideia, e queremos ir, né, aquele conceito nos une, então por isso que nos aglutinamos em religiões, então tem os nossos irmãos protestantes, os nossos irmãos umbandistas, os nossos irmãos católicos, espíritas, e por aí vai. As religiões em si, elas se habituam porque ali, aquele ideal, aquela ideia, respondem aos corações daquelas pessoas, né? Então eles se unem, então é muito mais fácil ter essa amizade filial, né? São como companheiros de viagem que devem prestar mútua ajuda para permanecer no caminho. Então, a ideia aqui de ele estar falando de você buscar o amigo da virtude é que quando a gente tem esses irmãos de mesmo ideal, de mesma ideia, de mesma concepção, têm os mesmos objetivos. Então, quando a gente se une a ele, um auxilia o outro nessa viagem que a gente pode chamar aí de experiências, né, de vida na matéria de vida terráquea que a gente tem aqui hoje. E isso vai fazer com que essa ajuda mútua nos facilite na caminhada. Por isso que a gente sempre estamos nos unindo, nos reunindo. Para quem faz escolas de aprendiz do evangelho, escolas iniciáticas, sabe do que eu estou falando? Para aqueles que fazem os cursos dentro das nossas outras irmãs religiosas, faz curso de médium, estuda livros, etc. Sempre se juntando para poder, de alguma maneira, levar aí a ajuda mútua entre os adeptos e isso nós irmos caminhando, né, em direção aí aos nossos objetivos, que é nos tornarmos virtuosos. Muito bom. E aqui vai falar ainda da amizade como uma benevolência universal que deve ser estendida a todos os seres humanos. Bem legal, a gente vai ver nas tradições da Índia antiga, do Bhagavad Gita, Krishna falar: ame todos os seres vivos indistintamente. Então, é para amar todos os seres. Aqui a gente está falando dos seres humanos, mas eles expandem a todos os seres. Então, essa benevolência universal de tentar amar todos os seres da mesma maneira. Esse é o nosso grande objetivo. Ainda é muito difícil nós alcançarmos, né, esse amor a todos os seres, porque nós estamos ainda num grau de evolução em que a matéria, as coisas materiais nos influenciam demais. Então, isso faz com que nós tenhamos reações muito ligadas ao âmbito material do que a âmbito espiritual, porque ainda nós estamos imersos na matéria e a nossa evolução faz com que a matéria nos influencie muito ainda nas nossas decisões, nas nossas escolhas e às vezes até do jeito que eu vou reagir e eu vou agir com determinadas pessoas, então que a gente possa ir refletindo e tentando nos esforçar em cada vez nos livrarmos da influência da matéria nas nossas vidas. No verso 6, e o último que a gente vai estudar aqui nesse nosso vídeo, que foi o nosso segundo encontro, cede a teus conselhos benevolentes, norteia-te por sua vida. Cede a seus conselhos benevolentes, norteie por sua vida. Olha que legal. Então, aqui ele está falando para que nós possamos nos nortear pelas ações e se disciplinar
com base em seus discursos. Então, aqui a gente sempre vai falar desse termo aqui muito usado aqui, o walk to talk, que quer dizer faz o que você fala, né? Caminha na caminhada, o que você está caminhando é o que você está falando, do jeito que você age é o jeito que você fala, ou tem que se esforçar para isso, né? Sempre fazendo essa ideia é, de ir nos disciplinando e nos norteando pelas ações, né, e pelos nossos discursos. De novo, a gente vai na tradição lá da China antiga, a gente vai ver que Confúcio ele vai falar muito sobre isso, sobre o nosso discurso, a nossa palavra, né, como que a gente fala, o que a gente faz. E hoje em dia esse termo aqui está até em inglês aqui, o walk to talk, é um termo usado muito nas corporações, né? Já é um termo mais na parte empresarial, que é para dentro das empresas também as pessoas falarem, né? Não só lá, mas também lá, né? A gente ouve muito esse termo, principalmente nessa forma inglesa, para poder fazer o que fala, né? Quer dizer, você fala alguma coisa, você faz, e geralmente em todos os lugares, inclusive nas corporações, as pessoas têm um discurso muito bonito, mas na hora de fazer o discurso é totalmente diferente, tem um abismo ali de diferença, e a gente sabe que isso também é um pouco de toda essa nossa característica ainda de espíritos não tão perfeitos, que estamos imersos na matéria, com influência na matéria, e as decisões é muito de ordem material e não de ordem espiritual, a ordem perene, essa ordem do espírito que vai perdurar, porque a nossa matéria ela aí vai se transformando em outras coisas, e o espírito se transforma também, mas é um espírito que fica, né, para a eternidade, conforme os conceitos espíritas, cristãos, de quase todas as religiões, né? Estaremos aqui ainda daqui a um tempo, cada um na sua ideia, mas dentro do espiritismo, né? Estaremos possivelmente aqui nesse planeta com outro nome, com uma outra forma, numa outra experiência futuramente. Vamos em frente, então, aqui dos versos de 1 a 6. Tentamos aqui captar alguns pontos essenciais, né, para a gente poder reforçar e refletir, seguir as leis com a fé, honrar os indivíduos que são suas referências, lembrando lá que a gente vai sempre pensar, né? Eu penso na minha mãe, aprovaria isso que eu estou fazendo, sim ou não? Amizade fraternal a todos os seres humanos, nos esforçarmos, não é fácil, né? É questão de sintonia, questão de afinidade, tem várias energias ali, mas a gente tem que ir nos esforçando e quebrando, né? Essas barreiras que nos distancia da fraternidade, ações em concordância com o discurso. Então, esses são os 4 pontos aqui que puxamos desses versos de 1 a 6 como reforço e, como sempre gostamos de fazer, trazemos a ideia lá daquela vértebra, né, hebraica, cristã, espírita, fazendo aí um cruzamento com esses ensinamentos das culturas antigas. E aqui pegamos no Velho Testamento, ou na Bíblia Hebraica, no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 12, e também tem essa passagem muito semelhante em Deuteronômio, capítulo 5, verso 16: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, e que Yahvé, né, o Deus aí, o nome do Deus único, né, Yahvé, teu Deus, te dá. Então, ele diz aqui que quanto mais a gente honrar o nosso pai, a nossa mãe, os nossos familiares, mais dias na terra Deus nos dará. E Mateus, na Bíblia cristã, ou no Novo Testamento, ele lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Então aqui a gente vai reverenciar aí a Deus, né? Homenagear a Deus com todo o nosso coração. E essa parte aqui, ele disse, Jesus dizendo, também está contido na Bíblia hebraica, lembrando que é também um
dos 10 mandamentos, né? Amará o seu, né, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, que a gente também possa aí reverenciar a nossa divindade. Mateus ainda, capítulo 22, no verso 39, o segundo, semelhante a este, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui, né, ele vem aqui no 37 e depois no 39, falando o complemento que a gente já conhece. O primeiro mandamento, né? Amarás a teu Deus de todo o seu coração. O segundo mandamento, amarás a teu próximo como a ti mesmo, querendo trazer a ideia da fraternidade, né? Amar a todas as pessoas. Então, aquela ideia da fraternidade que a gente também possa utilizar. No Evangelho dos Humildes, capítulo 5, Sermão do Monte, eu trouxe um pedacinho aqui para a gente poder refletir. Acontece, porém, que os interessados em ofuscar a luz acendida por Jesus são muitos e poderosos, e como não lhes convém seguir a lei divina, persegue impiedosamente os colaboradores sinceros do Mestre. Então, aqui, nesse evangelho, né, o Evangelho dos Humildes, que a gente possa também refletir aí nesse capítulo que é o Sermão do Monte, vai falar sobre as energias que tentam, né, ofuscar aí nós, ou a grande parte de todos que estão buscando trazer os ensinamentos do mestre, né? E seremos muito testados nesse sentido. Então, que a gente possa trazer essa ideia fraterna para as nossas vidas. Muito bom. Então, aqui já para a gente, o momento de partilha, é o momento em que nós, lá no grupo que estamos estudando, refletimos um pouquinho sobre o exercício prático, que a gente sempre propõe o exercício, né? Como protejo os meus sentimentos sagrados que há dentro de mim, ali, né, nós acabamos discutindo um pouco, cada um falou um pouquinho, e falamos sobre essa reflexão. Agora, para o nosso próximo estudo, nosso próximo vídeo, nós estudaremos o verso 7 a 13 do livro Os Versos Dourados de Pitágoras. E o exercício prático que propomos enquanto estamos estudando esse versos é: eu consigo agir igualmente no sagrado e no profano? Então, essa é a ideia da gente estar refletindo se consigo fazer da mesma forma dentro do ambiente místico, sagrado, de um templo religioso, de uma tenda umbandista, não importa onde eu esteja, dentro de um centro espírita, da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica, protestante, se eu ajo da mesma forma lá dentro e no ambiente profano. O que é o ambiente profano? É um ambiente que não é o sagrado. Então, qualquer lugar que não é sagrado é profano, dentro do supermercado, na loja, na rua, no meu ambiente de trabalho, todos esses ambientes a gente considera como um ambiente profano, né, dessa palavra, que não está ligado ao sagrado. Então, que a gente possa refletir sobre isso enquanto estamos estudando versos 7 a 13 do livro Os Versos Dourados de Pitágoras. E aqui nós chegamos ao final, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Agradecemos demais a colaboração aqui, os estudos, quem está nos acompanhando, ficamos muito felizes. E se faz sentido para você esses estudos, essas reflexões que estamos divulgando aqui no nosso, né, nesse canal aí, no nosso projeto, nas pegadas de Paulo de Tarso, que possamos então também compartilharmos nas nossas redes sociais, deixarmos aí os nossos comentários, deixar um joinha aí para o YouTube e vendo que tem relevância esse conteúdo e que possa chegar a mais pessoas ainda, um número maior de pessoas possam ter contato com essas reflexões que faz parte aí do nosso crescimento e quem sabe a gente possa utilizar isso no nosso dia a dia, como proposto aqui
nesse canal, nesses estudos, que é para trazer todos os ensinamentos, trazer para o nosso dia a dia e tentarmos nos esforçarmos em utilizar isso nas nossas ações, nas nossas vivências. Agradeço demais, que Jesus possa sempre abençoar os nossos esforços e que nós possamos ficar na paz do nosso Senhor bendito. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.